Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. E hoje a gente vai falar um assunto que é bem legal, que é por que eu acho que eu não mereço felicidade? Eu mereço felicidade? O que é ser merecer felicidade? Por que eu acho que não posso ter isso? A gente tem muito essa ideia de que a gente não merece ser feliz por algum tipo de punição, ou porque a gente tem medo de que coisas piores aconteçam, então a gente sempre fica mantendo o menos pior, vamos dizer assim. E é uma coisa muito interessante isso, porque isso tem até nome, chama falácia da regressão. Então, vamos dizer assim, não é tão incomum isso. Vamos dizer assim, tecnicamente acontece de uma a cada 3 pessoas, você vê, 33% da população sofre com isso. E é uma coisa que é interessante porque é muito baseado num processo cognitivo nosso que é falho, que é a dificuldade que o nosso cérebro tem de entender causa e efeito. Por exemplo, quem sofre com esse tipo de situação, ele tende a acreditar que ele não pode ficar feliz que conseguiu um emprego novo, porque senão ele vai perder o emprego. Ele não pode ficar feliz por causa que conseguiu um relacionamento novo, senão o relacionamento vai dar errado. Ele acredita que ele não pode ser feliz com outras decisões da vida dele, porque essas decisões vão dar errado. E é muito interessante isso porque não tem necessariamente uma regra ou necessariamente nada que faça isso acontecer. É só porque ele acredita nisso. Pra você ter ideia, foi feito um estudo uma vez com o Daniel Goleman, que ele fez a seguinte observação. Pilotos de aviões, ambos muito bem treinados, faziam pouso. E o pouso, quando era muito perfeito, ele recebia um elogio desse pouso, e os pousos que não eram tão perfeitos recebiam críticas. E aí, basicamente, foi feito novamente esse pouso. Os pilotos que foram elogiados, eles tendiam a fazer pousos piores. E os pilotos que foram criticados faziam pousos melhores. E aí eu te pergunto uma coisa, o que você entende com essa informação? O que você conseguiu entender disso? Quem sofre com essa ideia de falácia da regressão, vamos dizer assim, vai pensar na seguinte situação. Ah, é óbvio que criticar fez ele melhorar e falar bem fez ele piorar. Não é bem assim. Porque se o pouso foi perfeito e ele chegou no pico, não tem nada além do pico. A tendência é que ele caísse isso aí. Uma coisa que a gente tem que entender sobre felicidade em si, que quando a gente chega num pico de felicidade, a tendência é que a gente estabilize. Não tem nada além do topo. Não tem nada melhor do que o pico, por enquanto. Então a tendência é que a próxima situação a gente tende a diminuir a felicidade e a gente tem uma coisa na normativa. Então vai ter coisas boas, ruins e o normal, que é o comum que você já está acostumado. O problema é que quando a gente parte desse princípio de que a felicidade é uma escada que eu nunca desço, eu tenho esse tipo de pensamento que a crítica que fez, na verdade, o piloto ter um melhor resultado. Na verdade, o piloto ele estava na parte de baixo. A tendência estatística é que o próximo pouso dele fosse melhor do que aquele pior. E o cara que estava no topo, que fez o pouso melhor, ele tendesse a fazer um pouso um pouco pior. Ambos perto da perfeição, mas com pequenos erros e acertos que deviam ser corrigidos. Então, quando a gente fala sobre questão de felicidade, de entendimento sobre eu falar alguma coisa e eu automaticamente ser punido por essa felicidade, é simplesmente o nosso cérebro com dificuldade de entender estatística e causa e efeito. E aí, deixa eu pegar um exemplo um pouco mais fácil para quem tá com dificuldade de entender isso. Fala assim, Giovanni, mas isso aí que você tá fazendo é distorcer um assunto complexo? Não, vamos pegar um exemplo. Você vai numa sorveteria e pega o melhor sorvete que você tem lá, um chocolate. Você fala assim, eu adoro chocolate, é o melhor sorvete que eu comi da minha vida. Estatisticamente, o próximo sorvete que você comer, ele vai ser melhor ou pior? Para pra pensar. Aí você fala pra mim assim, não, mas se eu peguei o melhor, o próximo vai ser pior. Exato. Não tem nada melhor do que o topo. Se eu já automaticamente cheguei no meu pico de felicidade, eu não consigo ficar mais feliz do que aquilo. Estatisticamente, a tendência é que eu tenha uma felicidade um pouco menor. Então, quando as pessoas têm medo de falar sobre a felicidade, de aceitar a felicidade, de acreditar que merecem a felicidade, é porque eles têm esse medo dessa queda, mas essa queda sempre vai acontecer porque a felicidade tende a se estabilizar. Então elas deixam de aproveitar os momentos de felicidade e começam a basicamente se sabotar os picos de felicidade porque elas tentam manter esse meio. Sendo que os picos e as quedas estão acontecendo elas acreditando nisso ou não. A única diferença é que elas deixam de ter uma felicidade um pouco mais plena. E elas ficam se cobrando e se culpando nesse processo. Então vamos dizer assim, você que acha que fala assim, mas eu tô fazendo assim e as minhas expectativas estão melhores. Não, você continua tendo felicidade boas e ruins, entendeu? Altos e baixos na vida, e a tendência é que se ficou estável igual a todo mundo. Uma coisa que as pessoas não entendem de estatística é que ela é, vamos dizer assim, universal. Vamos dizer assim, você tá nela mesmo você não querendo estar nela. Você tá nela mesmo você não aceitando. Você tá nela mesmo você falando que ela não funciona. A opinião para matemática não faz diferença. O cálculo faz.
Então, estatisticamente, se você teve o pico de felicidade, estatisticamente você vai ter uma queda e estatisticamente você vai se estabilizar depois. É o normal. Então, quando você tá com esse pensamento que não merece felicidade, o problema é que a felicidade é um sentimento abstrato. E a gente tem muita dificuldade de entender. Então, quando você começa a perguntar as perguntas o que você considera feliz na sua vida, o que você quer pra sua vida, as pessoas tendem a responder coisas do tipo, eu quero dinheiro, eu quero uma casa, eu quero uma família, eu quero um carro, eu quero um bom trabalho. E aí a gente pergunta assim, por que você quer isso? Ah, eu quero porque eu quero ser feliz. Aí eu pergunto, ok, mas você já não tem uma casa, já tem um carro? Quanto de dinheiro? Quanto que é muito dinheiro? O que é uma família boa pra você? O que é um bom emprego? Ah, não sei. Mas como é que você não sabe? Como é que você diz que isso é só felicidade se você não sabe quanto de dinheiro que te deixa feliz? Muito dinheiro pode ser 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Isso vai ser relativo para cada pessoa. E é muito interessante esse ponto porque a gente tende a focar no meio. Tem aquelas pessoas que vão responder tipo, felicidade, dinheiro não traz felicidade. Claro que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é um meio para você ter felicidade. Da mesma forma, um carro é um meio para você ter felicidade. Uma casa é um meio para ter felicidade. Uma família é um meio para ter felicidade. O problema é que se eu não entendo que esses meios, eles têm começo, meio e fim, eu tendo a ficar sofrendo. Quem tá aí falando assim, mas eu sou muito feliz com a minha família. Eu sei, mas para observar uma situação. Se você enxerga que o meio para ser feliz é ela, talvez você não fique feliz com ela. Vou te dar um exemplo muito claro nisso. Quanto tempo durou a sua felicidade quando você comprou seu carro novo? Quanto tempo durou a sua felicidade quando você comprou uma casa? Quanto tempo durou a sua felicidade quando você comprou um celular novo? Ou quanto tempo durou a sua felicidade quando você comprou o fast food no final de semana que depois você se arrependeu de ter pago ele? Entendeu? Esse que é o problema. O teu cérebro ele tende a se adaptar a essas felicidades. Esses picos de dopamina e serotonina eles tendem a subir e descer da mesma forma que os picos de felicidade. Então, quando a gente começa a enxergar que eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso acumular dinheiro, eu preciso acumular bens e tudo mais, eu começo a viciar o meu cérebro a acreditar que a minha felicidade é condicionada. Eu vou ser feliz na próxima vez que eu comprar uma TV maior. Eu vou ser feliz na próxima vez que eu tiver um carro novo. Eu vou ser feliz quando eu trocar minha esposa. Eu vou ser feliz quando meus filhos crescerem e eu não precisar me preocupar com eles. Eu vou ser feliz quando eu trocar de emprego. E eu sempre fico nessa corrida, sendo que não existe caminho para felicidade. A felicidade é o caminho. E aí as pessoas falam assim, mas isso é muito abstrato. Exatamente. É por isso que ela é relativa e é específica para cada um. Mas eu tenho certeza que quem se baseia em coisas, objetos ou promessas, elas tendem a não ser felizes. Sabe por quê? Porque muito dinheiro é relativo. Uma família feliz é relativa. Eu ter uma qualidade de vida boa é relativo. Se a gente tende a condicionar nossa felicidade a contatos sociais, atividades físicas, boa alimentação, hobbies positivos, desenvolvimentos e tudo mais, a gente tende a ter uma felicidade mais plena. Por quê? Porque isso aí não é mensurável e a gente está sempre em desenvolvimento. É por isso que esporte faz tão bem para a saúde, é por isso que a leitura faz tão bem para a saúde, é por isso que hobbies como tocar um instrumento musical, desenho, ou fazer algum tipo de atividade que tem um contato social tende a dar um resultado melhor. É por isso que pessoas que participam de grupos sociais, elas tendem a ter uma felicidade um pouco mais plena. Não é necessariamente porque existe uma magia ou coisa do gênero lá. É porque o seu corpo ele foi feito para isso. O seu corpo ele foi feito para ter contatos sociais. E ele foi feito para ter essa necessidade de, quando adquirir uma coisa de consumo, tender a acabar porque ele tem que conseguir a outra coisa. Porque no nosso tempo evolutivo, a gente buscava alimento, a gente comia e tinha que buscar um outro novamente alimento. E esse comportamento a gente se mantém no nosso dia a dia. O problema é quando a gente fica condicionando a comprar uma TV maior, um carro melhor e tudo mais, a gente tende a ficar se sabotando eternamente atrás dessa felicidade que não tem fim. É por isso que tem pessoas que são milionárias, que são infelizes, e tem pessoas que malemar conseguem sobreviver e são muito felizes com a vida delas. Porque felicidade não tem necessariamente a ver com dinheiro, não tem a ver com coisas e nem a ver com consumo. Tem a ver com como você enxerga a sua vida no geral. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo. Quem tiver com dificuldade de entender o que é para sua vida, tiver com dificuldade para entender por que você precisa das coisas que tem, por que você quer alguma coisa melhor para sua vida, busca o tratamento psicoterapêutico. Eu trabalho com psicoterapia online e com certeza vou conseguir te ajudar nessa caminhada. Pode ficar tranquilo. Tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem meu site, me acompanha no Instagram e no Facebook e vamos trabalhar isso aí.
Beleza, pessoal? Deixa seu comentário aqui embaixo se você já busca a felicidade, se você já tinha pensado dessa forma, se você já tinha ouvido falar sobre a falácia da regressão ou sobre essas questões de dificuldade que nosso cérebro tem em entender causa e efeito. E aí a gente vai conversando sobre o assunto, beleza? Tudo de bom pra vocês, até mais, tchau, tchau.